Olá, meus amigos, me chamo Leonardo Torres, sou advogado, sócio fundador aqui da Torres Esquiavo, advocacia especializada em concursos públicos. Hoje eu comento com vocês o tema 21 aqui do TJ Santa Catarina. É uma tese jurídica fixada esta semana pelo TJSC que delimita a atuação do Poder Judiciário, pelo menos aqui no estado, na avaliação de resultados em avaliações psicológicas em concursos públicos. Tema quentíssimo. Só que antes aqui do comentário, vamos aqui ao nosso Momento Merchan, a nossa vinheta. Muito bem, tudo começou em 2017 com a publicação do edital para o Corpo de Bombeiros aqui de Santa Catarina, a cargo de soldado do Corpo de Bombeiros Militar. Vários candidatos foram reprovados na avaliação psicológica e a maioria deles ingressou com ações judiciais. E algumas decisões judiciais determinavam que o candidato reprovado na avaliação psicológica fosse submetido a um novo exame. E outras decisões determinavam que não, que o Poder Judiciário ele simplesmente iria verificar se na aplicação daquele exame psicológico houve alguma ilegalidade, sem submeter o candidato a um novo exame. E isso, causou uma certa insegurança jurídica. E foram inúmeras ações. Legal. E você sabe que o novo CPC, ele prevê que nesse caso, ou seja, quando existirem várias ações repetidas, várias demandas semelhantes repetidas, né? As mesmas questões de direito, é possível que aquele tribunal, para unificar a jurisprudência, ele instaure, ele suscite o tal do IRDR. E é o IRDR? É um incidente de resolução de demandas repetitivas. Ou seja, o tribunal, no caso aqui Santa Catarina, o TJSC, ele determinou que aqueles processos semelhantes, eles fossem suspensos por 1 ano, legal, e o TJSC ele teria até 1 ano para fixar uma tese jurídica, que seria aplicada a todos aqueles processos. E o TJSC fixou a tese jurídica que deu origem ao tema 21. Vamos aqui analisá-lo. Vamos lá, gente, ó. Tese jurídica definida. É possível questionar em juízo, por meio de prova pericial, o resultado obtido pela comissão de concurso público nas avaliações psicológicas. Ó, a condicionante, ó. Desde que o objeto seja o teste realizado, limitando-se ao exame das fichas técnicas do exame primitivo. Não entendi. Vou explicar então. O TJ Santa Catarina, o que ele passou a entender, tá, gente? E é uma tese que ela vincula o próprio TJSC e também os juízes de primeiro grau vinculados aqui ao TJ Santa Catarina. O TJ entendeu que é possível que o Poder Judiciário, sim, ele analise, ele verifique, desde que provocado, o resultado de avaliações psicológicas em concursos públicos. Só que ele não determinará que seja feito um novo exame, ou seja, o candidato seja submetido a um novo exame psicológico. Na visão dele, isso feriria o princípio da isonomia. Seria como se o tribunal ele desse uma segunda chance lá para o candidato reprovado naquele primeiro exame psicológico. Na verdade, não. O TJ ele entendeu que ele apenas, através de um perito, verificará se houve alguma ilegalidade na aplicação daquele exame, daquela avaliação, sem, contudo, submeter o candidato a uma nova avaliação. Calma lá então. Então, o TJ, através de um perito, ele pode sim verificar o resultado do exame. Só que, na verdade, ele simplesmente se limitará a aferir se houve alguma ilegalidade na aplicação daquele exame. Calma lá então, volta aqui um pouquinho. Então quer dizer que quando a própria tese fala que a atuação do Poder Judiciário se limita ao reexame das fichas técnicas do exame primitivo, então ela quer dizer que simplesmente o Tribunal de Justiça, através de um perito, verificará se houve alguma ilegalidade na aplicação daquele exame. Perfeito. E essa verificação, ela ocorrerá sob 3 aspectos. Primeiro aspecto, o Poder Judiciário, através de um perito, verificará se o manual daquele exame ele foi observado. Gente, para cada modalidade de exame psicológico, avaliação psicológica, existe um rigoroso manual a ser seguido. Então, a primeira análise que será feita pelo perito, o manual daquele exame respectivo, ele foi seguido? Foi seguido. Segundo aspecto que pode ser analisado pela prova
pericial. Se aquele exame escolhido pela administração pública, pela banca, era adequado para que fosse verificada, apurada aquela característica. Cuidado por quê? Cada modalidade de exame psicológico é apta para apurar uma gama de características, ansiedade, medo, dentre tantas outras, tá? Então é fundamental que a administração pública ela escolha o exame psicológico adequado para apurar aquela característica. Então, se porventura a administração pública escolhe um exame que é inadequado para apurar uma característica que ela busca encontrar ou não lá no candidato, óbvio que houve uma ilegalidade. Então, calma lá então. O perito analisa primeiro se o manual daquele exame ele foi seguido. Legal. Analisa se o exame escolhido, a modalidade, era adequada para apurar a existência ou não daquela característica. Legal. E também, gente, essa análise, ela também pode aferir, pode verificar o quê? Se a interpretação do resultado, se a interpretação da folha de resposta ela foi adequada. Ou seja, é possível também que se verifique se houve algum erro da administração pública na interpretação da folha de resposta. Legal? Muito bem. Mas me diga uma coisa, doutor, isso é pacífico? Isso fecha o assunto? Gente, na verdade não. Olha que interessante. Esse tema 21 do TJ de Santa Catarina, ele contraria, inclusive, entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. O STF entende o quê, gente? O que o STF entende? Algumas decisões monocráticas, tá? Que não seria possível, nesse caso, simplesmente, desde que fosse detectada alguma ilegalidade, não seria possível simplesmente anular o exame psicológico e aprovar o candidato, porque a avaliação psicológica ela é uma exigência, né, de alguns cargos públicos, principalmente cargos públicos da esfera militar. Então o STF entende que não seria possível simplesmente, uma vez detectada a ilegalidade na aplicação do exame, simplesmente anulá-lo sem submeter o candidato à realização de um novo exame. Então o STF tem decisões que entendem que não, que justamente por esse motivo é fundamental que o candidato seja assim submetido à realização de um novo exame. Calma lá então, deixa eu ver se eu entendi. TJSC entende que, uma vez verificada, uma vez detectada a ilegalidade, o exame será anulado e o candidato não será submetido ao novo exame. Perfeito. E o STF tem decisões que entende que não, que, poxa, a avaliação psicológica é um requisito para alguns cargos. Não seria possível simplesmente anular o exame e aprovar o candidato sem avaliação psicológica, tá? É um tema que, pelo menos, ele provisoriamente resolve essa controvérsia aqui em Santa Catarina, mas eu imagino que no futuro, esse tema será e tem que ser pacificado pelo próprio Supremo Tribunal Federal através de uma súmula. Ok? É isso aí. Espero tê-los esclarecido. Espero que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, e os endereços vocês encontram aqui nessa próxima vinheta. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!